Isso. Glória a Deus. É para Jesus, vamos aplaudir Ele mais forte. Aleluia. Para te adorar, ó Rei dos Reis, que nós nascemos, Senhor. Para te exaltar, Jesus. Pode se assentar no seu lugar. Já vai se assentando aí, já vai ficando com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida. Glória a Deus. Nós estamos na série Santidade. E no meio dessa série Santidade, nada que o cristão possa viver de uma forma sobrenatural e extraordinária com Deus, ele consegue viver se ele não estiver andando em santidade. Você crê nisso? Que quanto mais próximos de Deus nós andamos, quanto mais separados do pecado nós andamos, mais coisas grandiosas nós podemos viver com Deus. E essa é uma verdade imutável. Não está associada aos nossos méritos, mas é apesar dos nossos deméritos, porque nós nos apoiamos nos méritos de Cristo. E nós acessamos a santidade de Cristo, para que reflita nas nossas vidas, e nós possamos andar e manifestar o poder que Ele manifestou na terra. Se você está com o coração aberto para receber isso, feche seus olhos no seu lugar, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para apresentar o nosso coração diante de Ti. Senhor, que todo e qualquer tipo de resistência da Tua palavra prosperar a 100, a 30 e a 60 por um, Pai. Nós repreendemos no mundo espiritual, Deus, no nome de Jesus, toda e qualquer resistência de que os nossos corações se quebrantem e se abram para a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Nós declaramos cancelados no mundo espiritual e, Senhor, e nós ligamos aqui agora, Pai, de uma maneira profética, os milagres sobrenaturais do Senhor, e que nós possamos ter testemunhos para contar, Deus, de contato com o Senhor através desse culto, Pai. No nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu estou feliz demais. Sabe por que eu estou feliz? Porque quando eu olho para mim e vejo que Deus me chamou para estar aqui para falar para vocês, eu fico... Como Deus é especialista em transformar vidas. Da mesma forma que os meninos estavam aqui no louvor, eu estou aqui ministrando para você, daqui a um tempo é você aqui fazendo as mesmas coisas, é você aonde você estiver apresentando os milagres de Cristo, é você sendo Jesus e transformando vidas, independente das suas limitações. E quando nós olhamos para esse poder que está liberado para nós vamos olhar que existe uma chave para que nós possamos acessar essas maravilhas, e essa chave se chama santidade. Os homens que buscaram santidade para a sua vida, a maioria, ou na verdade muitos deles estão aqui na palavra de Deus, na Bíblia, e nós podemos ter o privilégio de poder falar sobre eles, e o principal deles é o nosso querido Jesus, porque Ele é o nosso mestre, Ele é a nossa referência. Jesus, para nós, é tudo. E na questão de santidade, ninguém mais do que um Deus santo para nos santificar. Aleluia. Abram suas Bíblias em Efésios, no capítulo 1, versículo de número 4. Efésios 1, 4. Vamos ver um pouquinho sobre santidade? O que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre santidade? Você projeta para mim, por favor, mãe? Se não der, não tem problema, eu abro aqui. Efésios 1, 4, nós vamos ler alguns versículos. A Bíblia diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. 5, por favor. A fim de permanecermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Amém? Se nós não entendermos que Deus é o nosso Pai, e que nós podemos acessar a santidade que está no nosso Pai, nós dificilmente vamos viver aquilo que Ele tem separado para nós aqui na terra. Começando na estrutura aqui da ministração, nós vamos lá no começo. O que nos afastou da santidade de um Deus que é santo foi quando o pecado entrou na humanidade.
Quando Deus estava criando a humanidade, Deus deu forma à terra, Deus começou a criar todas as coisas, Deus cria o homem para que o homem estivesse com Ele, para que o homem aproveitasse da presença maravilhosa de Deus. Adão era santo, gente? Adão era santo? Adão tinha pecado? Deixa eu dizer algo para você, existem coisas complexas na palavra de Deus, que nós vamos entender lá na eternidade. Só que nós podemos afirmar uma coisa, que quando Adão resolve comer daquele fruto e pecar, ele criou uma OBO que a humanidade poderia ter. Qual foi o BO? Que o pecado entrou no mundo. E esse pecado nos afastou de Deus. Adão, por causa do pecado, ele perdeu toda a provisão, toda a presença, tudo aquilo que Deus tinha para ele e para Eva. Quando nós olhamos para aquilo que Adão fez, para a inclinação do coração de Adão ao comer aquele fruto, ele destruiu as nossas vidas, no sentido de que ele trouxe um abismo entre nós e o nosso Deus, e o nosso Senhor. Todas as vezes que nós estamos diante e com os... Todas as vezes que nós estamos sendo expostos à palavra de Deus, os detalhes fazem toda a diferença. Quando Adão resolve comer daquele fruto, quem passa o fruto para Adão era Eva. Só que Eva não era portadora da revelação. Antes de que Eva fosse criada e saísse de Adão, Deus tinha dito para Adão: Adão, coma de tudo, mas não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer, certamente vocês morrerão. Revelação do Senhor são capazes de nos guardar de lugares onde vai trazer morte, vai trazer destruição para as nossas vidas. Quando nós andamos em santidade, nós precisamos andar com as nossas intenções conectadas ao coração do nosso Pai. Porque o nosso Pai, a todos os momentos, Ele nos deu a palavra dEle, a Bíblia, para que nós tivéssemos ela como um farol que ilumina a nossa vida, como um farol que ilumina a nossa história, que ilumina os nossos passos. O próprio salmista vai dizer que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra. E o Senhor nos deu a palavra dEle, para que nós pudéssemos andar em santidade. O Senhor nos chamou para sermos filhos amados, e andarmos em santidade, como Ele espera que nós andemos. A Bíblia diz que o Senhor nos chama para ser santos, porque Ele é santo. Como Deus é santo, Ele espera que eu e você nos comportemos buscando a santidade, porque nos tornarmos santos é uma decisão. Quando eu aceito Jesus na minha vida, eu me tornei santo, mas a santificação é um processo que nós precisamos passar para que nós possamos crescer nas nossas vidas e possamos desfrutar mais de Deus, mais daquilo que Ele tem para nós e também o propósito de vida que Ele tem para nós. Depois que Adão peca, Adão e Eva eles são expulsos do paraíso, e a partir daí o Senhor começa a se revelar através, o Senhor quando chega até Moisés e Arão, o Senhor começa a instituir, legislar, mostrar para o povo: é assim que eu quero que vocês se aproximam de mim. E o Senhor dá para Moisés uma revelação: Moisés, faça o tabernáculo, faça o meu templo, porque neste lugar eu vou me revelar para vocês novamente. É neste lugar que vocês vão ver a minha glória novamente. É nesse lugar que vocês terão novamente a experiência, uma parte daquilo que lá atrás foi perdido. E quando o Senhor chama Moisés para construir o tabernáculo, que é o templo dele, eu não quero entrar muito na parte do simbolismo, dos temas, mas eu queria me atentar somente para um simbolismo. E falar sobre santidade é algo tão amplo, mas tão amplo, porque quando o Senhor cria o tabernáculo, Ele escolhe sacerdotes e um sumo sacerdote para uma vez no ano entrar num lugar específico e oferecer um sacrifício de sangue para que toda a congregação, para que todo o povo tivesse os seus pecados cobertos. E quando o Senhor olhasse para o povo, o Senhor olhasse o sacrifício e o Senhor apagaria o pecado do povo. Esse tabernáculo, ele é uma sombra
do que o Novo Testamento, através de Jesus, se cumpriu. Quando nós olhamos para esse sacerdote, eu quero me ater para o sacerdote em específico. Abre comigo a Bíblia em Êxodo capítulo 26, versículo de número 36 a 38. Êxodo 26, do 36 ao 38. Amém? Êxodo, eu vou ler com vocês aqui nessa versão, Êxodo 26, do 36 ao 38. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, 28, gente. 28, por favor, eu anotei errado. 28, 36 e 38. Sim. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Algumas versões querem dizer santidade ao Senhor. Todos aqueles que têm a revelação de quem é Deus, aceitam Deus na sua história, aceitam Jesus na sua vida. Como eu disse, se tornar santo é uma decisão de aceitar Jesus e convidar Jesus para entrar na sua vida, e reconhecer que Jesus é o único Senhor e o único Salvador da nossa história. Isso se torna uma decisão. Quando eu aceito Jesus, eu me tornei santo. Mas a santificação é um processo que nós precisamos caminhar nele. Quem entendeu? Se tornar santo é uma decisão, ser santificado é um processo natural daqueles que aceitaram Jesus. E se isso é natural, é algo que eu e você deveríamos nos atentar com muito esforço, com muita diligência, porque a santidade, a Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver ao Senhor, ninguém vê a Deus sem santidade. E se torna um processo natural que nós entremos por esse caminho. Quando o Senhor estabelece Arão aqui, nós acabamos de ler no texto, que o Senhor, com todas a veste de um sacerdote, de um sumo sacerdote lá no passado, no antigo templo, no Antigo Testamento, o Senhor mostra para o povo: ei, façam esse templo, esse tabernáculo, e eu vou visitar vocês neste lugar. Quando Arão, sendo sumo sacerdote, ele era dividido entre 3 lugares. Eu vou me ater para o último lugar, que é o lugar santíssimo. Esse lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar nele. E ele precisava entrar com todas essas indumentárias. E eu vou focar nessa aqui, que é simplesmente o fato de que na sua cabeça ele tinha um turbante, uma mitra, e nessa mitra, fixada nela, ele tinha uma placa de ouro, que o Senhor disse para eles: você como sacerdote, como sumo sacerdote, você precisa colocá-la na sua cabeça. Você precisa aprender a sua autoridade. A mitra quer dizer autoridade. E quando Deus fala para Arão: ei Arão, na sua mitra prenda uma placa de ouro dizendo santidade ao Senhor. Nós vamos entrar no texto da ministração, que quer dizer o seguinte: que a santidade gera autoridade. E já lá atrás, no tabernáculo que Deus escolheu, lá no Antigo Testamento, o Senhor já dava sinais de que a nossa santidade vai gerar autoridade, porque a autoridade representada na mitra e a placa de ouro representando santidade ao Senhor, elas jamais podem andar separadas. Vocês estão entendendo? Amém? Arão, sendo um sumo sacerdote, tendo acesso uma vez por ano para trazer o benefício, o sacrifício por todo o povo, ele precisava representar para o povo uma autoridade baseada na santidade. O Senhor nos dias de hoje nos chama para que nós baseemos a nossa autoridade na santidade com Ele. Santidade quer dizer separados. Nós acabamos de ler no texto, no primeiro texto, que a santidade está associada em sermos separados. O Senhor nos chamou para sermos separados. Separados quer dizer o que, Paulinho? Separados quer dizer que
todas as coisas que nos são oferecidas, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e para o nosso relacionamento com o Senhor e ver se isso condiz com a vida com Ele, que Ele espera para nós. Na mitra, gerando autoridade, quando Arão se apresentava para o povo, fazia o sacrifício e se apresentava para o povo reconhecia a autoridade de Arão. O povo reconhecia que ali não estava somente um homem. O povo reconhecia que ali estava um homem, um líder, um sacerdote, aquele que ministrava, aquele que chegava diante de Deus para liberar a bênção sobre o povo. O Senhor nos chama nessa noite para assumirmos o nosso sacerdócio. Da mesma forma que lá atrás é uma sombra, nos dias de hoje, nós também somos chamados para sermos sacerdotes de Cristo. Paulinho, o que é ser sacerdote de Cristo? E mais ainda, o que é ser, Paulinho? Sacerdote que carrega uma autoridade. O sacerdócio de Cristo é nós entendermos que nós temos uma autoridade sobre nós, e que nós temos uma vida, e que nós estamos debaixo da autoridade de um Deus que quer fazer maravilhas através de nós. Ei, queridos, o Senhor não precisaria de nós para fazer nada, mas por amor a nós, Ele escolheu se manifestar através de nós. E se nós entendemos que a santidade, ela desobstrui, olha aqui, olhem para mim com bastante atenção. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos no céu será ligado na terra. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que existe um canal fluido, um canal de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo que nós colocamos à mão, sobre tudo que nós fazemos. E esse canal, ele só é desobstruído quando nós não buscamos a santidade. A santidade vai fazer com que a unção de Deus desça sobre nós e seja abundante. Como eu disse, da mesma forma que o povo, os hebreus, os israelitas, os judeus no passado olhavam para aquele homem como uma autoridade, as pessoas precisam ver a autoridade de Cristo em nós. Não é autoritarismo. Muitas das vezes nós confundimos a autoridade com o autoritarismo, né? Nós começamos a brigar, nós começamos a achar que tudo é do nosso jeito, da nossa forma. Nós queremos impor para as pessoas, para que elas façam algumas coisas, mas na verdade, isso não é autoridade, isso é autoritarismo. O Senhor nos chama para ter uma autoridade leve, suave, uma autoridade que flui. E quando esse canal de Deus está conectado através da santidade, nós temos uma comunhão com Deus e nós reconhecemos que Deus é muito mais do que nós ouvimos falar dele. Imaginem quantas e quantas vezes nós ouvimos falar que Deus é isso. Bom, antes de conhecer um Deus Pai, eu ouvi tantas e tantas vezes falando que Deus é um carrasco, que Deus vinga, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus... Mas andar separados com Deus, nós vamos entender que Deus tem coisas tão maravilhosas para que nós vivamos, que Deus tem uma vida abundante. Uma vida abundante é o que? É tudo aquilo que Deus traz para nós, nós não retermos. Quando o canal está conectado através da santidade, isso flui, não é a represa, é um rio que flui de nós. E juntamente com esse rio que flui, o que acontece, gente? Como que aqueles que manteram o canal conectado com Deus através da santidade fizeram milagres, maravilhas, prodígios, sinais e mais. Eles entraram profundamente no coração de Deus. A santidade tem o poder de trazer aquilo que está no coração do Pai para dentro de nós. E isso nos incentivará, nos motivará, nos conduzirá a dar passos de fé. Deus é uma fonte inesgotável em seu ser. A Bíblia diz que existe um rio. E esse rio, ele não é somente para entrar até nos joelhos. Quando nós entramos até nos tornozelos, se nós entrarmos num rio, se nós entrarmos até os tornozelos, nós ainda temos o controle. Se nós entrarmos até os nossos joelhos, nós ainda temos controle. Quando nós entramos até a cintura, os lombos, já vai começando a ficar um pouco mais complicado, mas mesmo assim nós ainda temos o controle. Quando nós chegamos nos ombros, já vai começando a ficar na pontinha do pé e já vai ficando mais difícil.
Mas a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que nós mergulhemos nessas águas profundas, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. E não adianta simplesmente nós imaginarmos um Deus raso, vazio, um Deus que simplesmente natural, porque nós temos a grande facilidade de visualizarmos Deus com a perspectiva dos nossos pais, e nós atribuímos a Deus aquilo que os nossos pais fizeram com nós. Isso é uma leitura rasa de quem ainda não está caminhando em direção a um Pai que é ilimitado, de um Pai que é abundante, um Pai que é abundante. Meu Deus, eu lembro que quando eu jogava futebol, nós fomos ter um jogo num lugar onde, e antes do jogo, foi liberado um clube com uma piscina olímpica. Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto uma piscina olímpica, daquelas profissionais mesmo, daquelas que tem competições. Eu olhei aquilo pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, que coisa mais linda. E eu fiquei assustado, eu ainda era garotinho, eu tinha uns 9 anos. E eu fiquei assustado com aquilo, e quando eu entrei, eu não cheguei, não mergulhei lá no meio, não sabia andar. Assim é a vida de um cristão. Quando ele toma a decisão de aceitar Jesus para a sua vida, ele precisa entender que por mais imenso que seja, nós precisamos ter fé para começar a andar nesse lugar. Aquela piscina que era abundante para um menino de 9 anos, hoje, que tem 31, ela é normal. Deixa eu falar baixo aqui, né, Deus, porque nós não está velho, nós só experiente, né, Deus. Mas voltando aqui, o Senhor tem algo tão abundante. O que é uma piscina perto da grandiosa, daqui do ser que é Deus, da vida de Deus, de tudo que Ele tem para nós? O que é isso? Quanto mais nós buscarmos a santidade no Senhor, nós vamos tatear aquilo que é Deus. A Bíblia diz que a essência da vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo a quem enviaste. Meu Deus do céu, nós vamos passar toda a eternidade conhecendo quem é Ele. Mas quer dizer que é só lá na eternidade? Ou nós já podemos desfrutar agora? Está liberado agora? Se está liberado, por que nós não estamos caminhando nessa direção, neste lugar? Os nossos traumas, as nossas experiências ruins com homens, muitas das vezes dentro da igreja, podem limitar nós enxergarmos esse lugar de acesso. Na última ministração minha, eu estava falando sobre um pé de fruta em que os filhos podem ter acesso a esse lugar. A santidade também não é diferente. A santidade, ela é acessada. Existe uma graça que nos conduz para ir em direção à santidade, sim, mas também nós temos a responsabilidade de correspondermos à atração que Deus faz em nós, como um imã se atrai, quando um imã atrai o outro, o Senhor nos atrai todos os dias para esse lugar, e quanto mais próximo esses imãs se achegam, eles vão chegar num determinado momento, que eles vão se unir e se tornar uma só peça. É isso que Deus tem para você, que você se torne um com Ele, da mesma forma que os casados são um com a sua esposa, o Senhor nos chama para sermos um com Ele. Ah, meu Deus, ser um com Deus. Quando nós chegamos nesse nível de sermos um com Deus, nós deixamos um legado que nós vamos partir para estar na glória com Ele, e as pessoas vão ver e vão olhar para nós e vão dizer, meu Deus do céu, aquele cara, aquela mulher, eles eram muito usados por Deus, eles tinham falhas, mas como eles eram usados por Deus. Eu espero que no final dos seus dias, ou se Jesus voltar antes, porque se nós entendermos que Jesus está voltando amanhã, hoje, a cada minuto, a cada vez mais Jesus está próximo, nós vamos corresponder a essa atração. O desejo, o nosso pastor Mateus estava falando aqui, que quando os discípulos escreveram o Novo Testamento, o desejo, a forma como eles viviam, é como se Jesus estivesse voltando nos tempos deles. A forma como eles escreveram, posicionaram a sua vida, se comportaram nessa terra, foi como se Jesus já estivesse voltando logo ali. E eles viveram, e nós estamos aqui falando deles. Amém? Está ficando claro? Então o Senhor nos chama para sermos sacerdotes, para entrar num lugar específico. E o lugar específico é o lugar, o Santo dos Santos,
que é o lugar de mergulho, de deleite. Da mesma forma que Adão desfrutava de tudo que Deus tinha feito para ele, o Senhor nos chama para viver com Ele essas mesmas maravilhas. Sabe? O Senhor quer conduzir a sua casa. O Senhor quer conduzir você. O Senhor quer conduzir a sua esposa. O Senhor quer conduzir os seus filhos. O Senhor quer fazer com que você se torne a melhor versão de você. O Senhor quer que você se torne a obra-prima criada pelas mãos dEle. A Bíblia diz que o Senhor já escreveu todos os nossos dias e colocou no seu livro. Já tem uma caminhada preparada à nossa espera. Jesus, quando abriu os braços lá naquela cruz, sabe o que Ele estava dizendo? Sabe o que Ele estava fazendo? Feche os seus olhos e imagine Jesus. Agora já não mais na cruz. Agora Jesus de braços abertos aí com você, te abraçando, dizendo: ei filho, lave as suas vestes. Ei filho, eu estou querendo te entregar mais. Ei filho, eu quero fazer com que você avance. Eu quero que você vença. Eu quero que você vença o pecado. Eu quero que você alcance lugares que você nem sequer imagina. E eu quero principalmente, filho, revelar quem eu sou verdadeiramente para você. A santidade. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Entregar a nossa vida para o Senhor, nós vamos ser ministrados para o Senhor e receberemos a autoridade do Senhor para também ministrar pessoas. Igreja Batista da Família, ela tem um propósito de ser relevante. Quando eu e você nos posicionamos em santidade, nada pode nos parar. Nada vai nos parar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Jesus está voltando. Jesus quer que eu e você correspondamos àquilo que Ele tem para nós, porque Ele sabe que se eu e você nos posicionarmos, nós vamos fazer um estrago, nós vamos mudar vidas, nós vamos transformar pessoas. E mediante a essa atração de Jesus para alcançar esse lugar, existe também em contrapartida uma força que quer fazer com que eu e você cruzemos os nossos braços e não busquemos aquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia diz que o diabo, ele fica ao derredor como um leão querendo tragar a mim e a você. Nós não podemos mais perder tempo, já não há mais tempo, Jesus está voltando. Eu e você precisamos e temos um propósito para cumprir. E muito mais do que um propósito, nós temos Ele, para estar com Ele, para viver com Ele, para desfrutar dEle, para sermos empoderados dEle, para sermos fortalecidos nele, para confiarmos nele, para o cuidado dEle, porque tudo é dEle, porque tudo é de Jesus, nada está relacionado a nós, é tudo dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Deus jamais brincou de ser Deus. O Senhor jamais brincou de ser Deus. Aquilo que Ele te prometeu ainda está lá para que você faça. Nós vamos entender um pouquinho sobre a autoridade. Eu já vou caminhando para o final aqui. Meu Deus. Jesus. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Autoridade. Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo de número 5 a 13. Mateus 8, de 5 a 13. Nós vamos entender um pouquinho sobre a autoridade e o valor que Jesus dá para nós nos posicionarmos entendendo a autoridade. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Versículo 5, por favor. 8, 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente,
que não pode nem se mexer na cama, ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado. Jesus ficou muito admirado. Jesus ficou muito admirado e disse ao que seguia: eu afirmo a vocês que isso é verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Sabe o que esse centurião romano fez? Ele nem era considerado um povo de Deus, mas esse centurião romano, ele entendeu, ele entendia o que é a autoridade. Da mesma forma que um soldado dentro de um exército, existem patentes superiores e patentes inferiores. Eles não passam sobre a autoridade da patente superior. Eles entendem que tudo aquilo que é dito para eles, que eles precisam fazer, que eles precisam contribuir, eles vão lá e fazem o que, queridos? Eles fazem. Existe uma patente superior às nossas vidas. Existe uma autoridade sobre nós, que é o nosso Senhor Jesus. E se nós entendermos que Jesus quer que nós nos posicionemos com a autoridade dele, debaixo dele, não é passando. Quando Jesus vai falar sobre seguir ele não fala pegue a sua cruz e vem andando na minha frente. Jesus fala isso: tome a tua cruz e me siga. Jesus não quer que eu e você andemos na frente dele, tomando decisões sem consultar a ele, tomando a nossa vida, deixando o leme da nossa vida, um barco. Quando nós seguramos um barco, quem dita a direção do barco é quem? Quem está pilotando, não é? Se existe um capitão num leme, nós podemos chegar lá e manobrar esse leme e levar para o lugar que nós queremos? Por que não? Porque nós não sabemos os perigos que existem lá na frente. Nós não temos experiência suficiente para entender aquilo que nós vamos enfrentar lá na frente. O Senhor já viu o seu futuro, Ele sabe o que você vai passar. Quem está com o controle da sua história é Ele, então a autoridade está com Ele. Todas as vezes que nós não entendemos que nós temos a autoridade de Cristo sobre nós e não entendemos que Ele é a autoridade sobre nós, nós nos frustramos, porque existe tudo pronto para que nós vivamos, e nós infelizmente nós optamos em eu consigo, eu vou, eu posso. Depois eu oro, meu Deus, eu não vou pedir para levantar a mão aqui não, gente, mas se eu pedisse para levantar a mão todas as vezes, quem aqui na verdade já passou por cima de alguma coisa que Deus falou, que não era para fazer, e foi lá e fez, e depois lá na frente o que aconteceu? Se frustrou e teve que fazer o quê? Voltar para trás. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu creio que é todo mundo. E eu, se pudesse, se tiver mais mão, eu ia levantar, não sei nem quantas vezes a mão, ia pular, porque quantas vezes o Senhor falou comigo, eu desrespeitei, eu não obedeci, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. Todas as vezes que nós não obedecemos o Senhor, nós temos que correr para o sacrifício, e sacrificar é penoso, gente. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Quando Adão peca, e ele é expulso do Éden, o ser humano desenvolve, o Senhor colocou dentro de nós uma profunda vontade de estar com Ele, de se aproximar dEle, de compartilhar com Deus uma vida diferente. Só que quando nós não temos um entendimento, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós vamos pelo nosso esforço, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que eu não vou escandalizar aqui, eu tenho que fazer algumas coisas para que Deus me recompense. Isso não é o que Deus tem para você. Pode ser que você esteja aí na live e você acha pesado andar com Deus. Se enquadrando nesse quadro, se torna dificílimo deixar Deus governar a sua vida, porque é graça. A Bíblia diz que não é pela força do nosso braço, é pela graça do Senhor.
A Bíblia diz que quando nós pegamos as forças, quando nós estamos fracos, que nós somos fortes. Quando nós recebemos a força do Senhor, que nós somos realmente fortalecidos para viver e enfrentar a batalha. Agora, se nós parecemos um gatinho, já viu? Existem problemas que nós estamos lá enfrentando na nossa vida. Como eu disse, se tornando pesado andar em direção, aí eu começo a fazer um monte de coisa para Deus. Eu não estou falando que nós não temos responsabilidade de corresponder, mas nós não temos a responsabilidade de salvação, está na graça de Deus. Não tem nada que nós possamos fazer para sermos salvos, mas nós temos que andar em direção àquilo que Deus tem para nós, para assumir esse lugar. E quando nós começamos a ter uma vida pesada, uma vida cansada, uma vida cheia de jugo, não é a vida que Deus tem para nós. Tinha tanta coisa para falar, meu Deus. Mas eu vou finalizar aqui. Abra comigo a Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 2, se os meninos quiserem subir para o louvor, porque as plaquinhas são implacáveis lá atrás. Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 2. Amém? Você está entendendo? Que nós temos uma responsabilidade de andarmos em santidade para adquirirmos a autoridade, porque a santidade gera autoridade, da mesma forma. Hebreus 8, de 1 a 2, versículos de 1 a 2. A Bíblia diz o seguinte: a coisa mais importante de tudo, o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote escolhe para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer. Eu vou sintetizar aqui. Depois vocês vão lá no texto e vejam esse texto. Esse texto é extraordinário. Ele vai explicar o sacerdócio de Cristo agindo na terra. Eu finalizo por aqui, para fechar. O tabernáculo do Antigo Testamento, ele foi construído por mãos humanas. E é por isso que o sacrifício que era oferecido lá, ele não era perfeito. Agora existe um tabernáculo no céu, cujo sumo sacerdote entrou nele há 2000 anos, para que eu e você nos alimentássemos do sacrifício dele na cruz. No tabernáculo, no templo criado por mãos humanas, o homem não tinha acesso ao lugar santíssimo, porque somente um homem poderia alcançar. Mas quando Jesus na cruz bradou: está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. Agora todos os filhos amados têm acesso ao lugar santíssimo. Esse lugar é o lugar aonde nós precisamos estar permanentemente com Ele. Naquele lugar, no Santíssimo, Deus vinha, descia, a glória enchia aquele lugar, e depois se ia. Hoje não, hoje você é templo do Espírito Santo. Aquele tabernáculo construído pelas mãos dos homens, ele não tem mais valor, porque você é templo do Espírito. Agora você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que eu e você tomamos a decisão de andar em santidade, nós estamos afirmando: Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito Santo, ajusta dentro desse templo e começa a ministrar em mim e através de mim. Santidade vai gerar uma autoridade para viver como Jesus viveu. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.
Feche seus olhos nesse momento. Quando o pecado entrou na humanidade, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano, um projeto para nos resgatar. O Senhor Deus já tinha preparado e separado o Cordeiro já estava imolado antes da criação do mundo, o Cordeiro perfeito. Agora não é mais animais, agora é o Filho de Deus, por amor, morrendo para nos resgatar e nos conectar. Nesse momento, Pai, nós entregamos, Deus, nós entregamos tudo que nós podemos nesse momento, Senhor, a nossa psique, Senhor, nós entregamos o nosso físico, Senhor, nós entregamos o nosso espírito, Senhor, para que seja santificado pelo Senhor, Deus. Pai, no nome de Jesus, nós assumimos o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio real, aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós ministremos às pessoas, Pai. Nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito nos convença todos os dias que a santificação é um processo natural dos filhos que fluem de uma maneira abundante, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos porque foi pelo Seu amor, Deus. Foi pelo Seu amor que nós chegamos e entendemos a revelação do Senhor como Pai. Pai, no nome de Jesus, transforma as nossas vidas de dentro para fora. Senhor, nós somos templos do Espírito Santo. Não deixe, Espírito Santo, que nós apaguemos o Senhor dentro de nós. E que da mesma forma que naquele templo, aqueles sacerdotes tinham que manter a chama sempre acesa, Espírito Santo, que nós possamos ser conduzidos e impulsionados a manter a chama do Senhor sempre acesa e a cada dia mais viva. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não é somente um Deus santo, mas um Deus que nos santifica. Nos tira da zona de conforto, Deus, e nos santifica para a glória do Senhor. Que nós possamos ser a testemunha, uma carta convite, um perfume suave do Senhor sobre a face da terra. No nome de Jesus. Amém. Hashtag Deus é tremendo. Me tornei mais um dos milhares de seguidores que tu tens.